Olá, hoje dando sequência aos trabalhos de literatura, nós vamos falar de um movimento que aconteceu sobretudo na poesia, né, ah, concomitantemente ao movimento realista e o naturalismo. Nós estamos falando então do parnasianismo, né, movimento também acontecido aí no final do século XIX. Né, o século XIX, nós vamos verificar, né, que foi um momento ímpar na literatura brasileira e também na literatura mundial, né, uma vez que foram anos extremamente prolíficos, né, de grandes produções literárias, tanto na prosa quanto na poesia. Tá? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão do parnasianismo, né, das suas origens na Europa, até a sua chegada aqui no Brasil, né, passando anteriormente por Portugal. Para isso, elaborei alguns slides, né, estarei aqui compartilhando com vocês. Bom, então nós temos aí, né, o parnasianismo, né? Vamos ver o que foi isso dentro da literatura e o que ele vem a representar, então, para a literatura brasileira e para a literatura mundial. Então, nós temos aqui, né? O que é o parnasianismo? O parnasianismo, meramente, é uma escola literária, né, ou um movimento literário, né, como vocês preferirem, pode ouvir essas duas expressões, né, escola literária ou movimento literário. Mais comumente, nós utilizamos aqui no Brasil, né, didaticamente, movimento, né, porque engloba realmente um número maior de pessoas, né, e que faz com que haja realmente essa movimentação artística, né, às vezes em defesa das artes naquele momento, às vezes para se opor a algum tipo de arte que já venha sendo realizada anteriormente, né? Então, o parnasianismo ele surgiu paralelamente ao realismo e o naturalismo, né, representando a valorização do positivismo e da ciência. Né? Qual a distinção entre eles? Enquanto o realismo e o naturalismo, né, teve um foco principal na prosa literária, né, com o grande desenvolvimento do romance, o parnasianismo ele vai primar pela poesia, tá? Mas a influência do momento é a mesma, né? As correntes científicas daquele período fim do século XIX. Então, da onde vem esse nome? Né? O nome parnasianismo vem do termo Parnaso, né? O Parnassus, né? Na mitologia grega significa o nome de uma montanha consagrada a deus Apolo e às suas musas da poesia. Né? Então, Monte Parnaso. Né? Então, a gente com esse próprio nome, né, parnasianismo, Parnaso, a gente já vai verificar uma característica clara desse movimento, né, que é a influência da mitologia, né, da antiguidade clássica. Nós vamos verificar que a presença, né, dessa mitologia, né, dos nomes da mitologia, os deuses da mitologia, as musas, né, literárias da mitologia greco-romana vão influenciar fortemente o movimento parnasiano. Então, nós temos aqui agora um retorno, né, a essa antiguidade clássica. Né? Se o movimento anterior, né, o romantismo, tinha toda uma influência, né, na poesia da literatura feita na Idade Média, o parnasianismo terá influência agora
sobretudo da antiguidade clássica, né, trazendo ali para a sua estética literária nomes, né, de deuses e musas da antiguidade clássica também. Tá? Então, o nome, né, do movimento vem desse monte, né, que fica justamente lá na Grécia. E também deveu-se, né, o nome a sua primeira publicação, né, lá na França, de uma revista. Né? Eles lançaram uma revista. Essa revista ela ficou em atividade durante muitos anos e era chamada de Le Parnasse Contemporain. Né? E o seu autor, né, o editor dessa revista, Alphonse Lemaire, que também foi um dos parnasianos. Tá? E essa revista ela vai ser muito importante para os movimentos literários que virão em sequência, né, e que surgem na França. A França é um grande nicho cultural, né, para toda a literatura ocidental, saindo da França, né, passando ali por Portugal, e depois desembarcando no Brasil. Então, ela também será responsável pelo movimento simbolista, né, pelas vanguardas europeias, né, do início do século XX também, que nós falaremos mais adiante. O parnasianismo foi considerado um movimento realista em poesia. Só que, diferentemente do realismo, que utilizava a ficção com bases científicas para a sociedade, o parnasianismo não faz questão de utilizar essas bases para o seu movimento. O que isso quer dizer? Na verdade, o realismo, né, e o naturalismo tinha já uma preocupação social, né, uma preocupação com as questões sociais que afligiam o homem. Né? Já o parnasianismo não. O parnasianismo não trouxe isso para suas letras. Né? Pode ser considerado, então, um movimento, de certa forma, alienado. Né? Embora aqui no Brasil, alguns poetas, né, tiveram essa preocupação também de trazer, né, esses problemas sociais, né, que afligiam o Brasil para dentro da sua arte. Tá? Mas não é uma regra, na verdade é uma exceção. Né? Boa parte do movimento parnasiano, então, foi um movimento de alienação. Já a influência do positivismo e da antiguidade clássica, né, foi, né, a base para a estética da poesia do parnasianismo. O movimento parnasianismo foi baseado na doutrina da arte pela arte, ou seja, né, o importante é que essa literatura fosse esteticamente impecável, né, esteticamente perfeita. Então, não importava qual era o assunto. O assunto não tinha importância. Né? Então, é aquele momento em que nós temos surge essa expressão, a arte pela arte, simplesmente construir a arte em prol dela mesma, não uma arte em prol da denúncia social, né? Não uma arte no intuito de evasão espacial ou temporal. Né? Então, teve essa origem com o poeta francês Théophile Gautier. Né? O Théophile Gautier é um poeta extremamente importante dentro da literatura francesa e também da literatura mundial, porque ele foi um escritor extremamente prolífico. O cara escreveu de tudo, né? Poesia, romance, peças de teatro, peças de balé, crítica literária, né? E então ele acaba influenciando toda essa geração e, consequentemente, a geração posterior também. E ele defendia que o princípio de que a arte não precisava ter uma base de significados e sentimentos humanos. E isso vai ser notado fortemente aí no parnasianismo, né? Essa ideia de você desvincular a arte do seu significado e, sobretudo, desvincular a arte do sentimento humano, que é a busca pela impassibilidade. Né? São poucos os poetas que conseguiram atingir essa meta. Né? Aqui no Brasil nós teremos exemplo que nós vamos falar mais adiante. Mas sim com o intuito de ser perfeita, bela e refinada. Tá? Então, de toda a literatura mundial,
aquela literatura que tem um maior acabamento estético, né, é, sem dúvida nenhuma, o parnasianismo. Eles vão colocar esse acabamento, esse refinamento da arte em primeiro lugar, né, antes da questão do conteúdo. Então, nós temos ali a estética, né, em primazia em relação à questão do conteúdo. Então, os assuntos, por exemplo, são os assuntos mais, digamos assim, sem fazer qualquer tipo de julgamento, mas os assuntos mais banais, né? Por exemplo, é um movimento extremamente descritivista. Eles vão descrever, por exemplo, um vaso grego, né? E interessante que é essa literatura que nos fica, né, em termos de imaginário popular, daquilo que vem a ser literatura e daquilo que vem a ser poesia também. Tá? Então vamos seguir. O contexto histórico do parnasianismo. O parnasianismo surgiu na França durante o século XIX, né, já no final do século XIX, com o objetivo da criação de poesias perfeitas, em oposição aos movimentos literários realismo e naturalismo. Quando eu digo em oposição aqui, é porque, isso falando em termos de linguagem, né? O realismo e o naturalismo, a linguagem era uma linguagem rude, muitas vezes grosseira, né? Bem de caráter popular, enquanto o parnasianismo não, era o ápice, né? O mais alto grau da cultura letrada. Né? Então, contrariando totalmente a prosa. E isso também é uma outra oposição, né? Enquanto o realismo, naturalismo vai ter ali o seu auge, né, na prosa literária, o parnasianismo ficou a cargo da poesia, já que o movimento, né, como eu disse anteriormente, foi essencialmente poético. Os parnasianos valorizavam o positivismo e a ciência acima de qualquer sentimento humano. Olha só, né? Sendo fatos históricos, objetos e paisagens temas preferidos desse movimento. Enquanto a gente pensa a poesia, né, como carro-chefe aí dos sentimentos humanos, os parnasianos deixaram isso de lado. Né? Eles preferiram, então, falar sobre fatos históricos, objetos e paisagens. Por isso eu digo que é um movimento baseado, né, na questão da descrição. E utilizavam também um vocabulário culto, muito culto, e construções textuais complexas, sendo que a descrição visual, olha, repara isso aí, né? A descrição visual é o forte da poesia parnasiana. Assim como para os autores românticos, são a sonoridade das palavras e dos versos. Né? Então aqui a gente até trouxe esse contraponto entre o parnasianismo aí e o romantismo. Tá? Os primeiros parnasianos da língua francesa foram poetas de diversas tendências, como Théophile Gautier, Leconte de Lisle, né, Théodore de Banville, José Maria de Heredia, né, que é um poeta de origem cubana, e Sully de Proudhon. Esses autores aqui, eles vão permanecer um tempo como parnasianos, né, mas logo eles vão aderir à próxima escola literária que vai surgir ao mesmo tempo, né, que o parnasianismo também. Né? Lá na França, o parnasianismo ele durou muito pouco tempo. Né? Ele não teve uma adesão muito grande por parte dos autores, justamente por esse motivo de que o parnasianismo tentava afastar a poesia daquilo que é inerente do ser humano, que são os próprios sentimentos. Tá? Então, Leconte de Lisle, Théodore de Banville, Proudhon, eles depois entrarão no outro movimento, que é o simbolismo francês, né? Que aí sim houve uma grande adesão de poetas, né? E são considerados os maiores poetas franceses do final do século XIX, justamente os poetas simbolistas. Nós falaremos sobre eles numa outra oportunidade. Né? O parnasianismo em Portugal. Bom, então vamos lá. Né? Em Portugal,
Olha só, o parnasianismo não foi um movimento muito importante, né? Reflexo justamente ali dos franceses. As características mais significativas foram somente no Brasil. E quando a gente for falar do parnasianismo no Brasil, a gente vai verificar a importância que esse movimento teve aqui, né? O Brasil abraçou fortemente essa estética, onde se originou o movimento literário. Os autores portugueses desse movimento foram Gonçalves Crespo, nascido no Brasil, mas criado em Portugal desde os seus 10 anos de idade, João Penha, Cesário Verde e Antônio Feijó, né, que também teve uma importância grande aqui para a história brasileira. Vou falar um pouco deles, né? João Penha foi precursor do movimento parnasiano em Portugal, né? Ou seja, ele que vai dar início ali ao movimento. O poeta foi formado em Direito na Universidade de Coimbra, local onde se juntou a outros escritores. Foi fundador e diretor do jornal literário A Folha, veículo essencial para a divulgação das poesias parnasianas que vigorou entre 1868 e 1873. Sua obra destacam-se rimas, novas rimas e últimas rimas. Olha só a importância, né, da questão da estética, né, literária aí. Então, o próprio nome das obras, né, trazendo ali a ideia das rimas, a gente já percebe essa preocupação do poeta parnasiano, né, com a estética, né, de trazer uma poesia, né, rimada, organizada ali em estrofes, em versos perfeitos. Tá? Então, a outra característica a se observar aqui também nessa pequena biografia, né, do João Penha é justamente o jornal, né? A importância do jornal diário ou do jornal, às vezes semanal, para a divulgação desses poetas. Aqui no Brasil também não foi diferente disso. Tá? Gonçalves Crespo, né, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, Crespo era filho de pai português e foi considerado um dos mais importantes poetas parnasianos em Portugal. Com 10 anos de idade, passou a viver na capital portuguesa, Lisboa. Estudou direito em Coimbra e passou a se dedicar à literatura, sendo um colaborador do jornal literário fundado por João Penha, A Folha. Sua obra destaca-se miniaturas, noturnos e obras completas. Ainda trazendo uma pequena biografia aí dos autores, né? Antônio Feijó, né? Tá vendo que está acentuado ali com agudo, né? Antônio Feijó, né? Porque em Portugal não nasaliza essa palavra. Né? Então, nascido no interior do norte de Portugal, Ponte de Lima, Feijó foi um importante poeta parnasiano. Além de poeta, foi diplomata, né? Exercendo diversos cargos no Brasil e em países da Europa. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e, influenciado pelas ideias dos colegas literatos, dirigiu a revista científica e literária. De sua obra poética destacam-se Transfigurações, Líricas e Bucólicas, Ilha dos Amores. Né? Líricas e bucólicas aí claramente fazendo uma alusão ao movimento Arcade, que também tem uma influência da estética literária da antiguidade clássica. Cesário Verde. Cesário Verde, nascido em Lisboa, escreveu poesias com tendências parnasianas, realistas e modernistas. Olha só como ele já vinha, né, de certa forma, sendo vanguarda literária, antecipando até o movimento modernista que vai acontecer em Portugal depois ali com Fernando Pessoa. Né? Inicia sua carreira literária publicando alguns poemas no Diário de Notícias de Lisboa. Teve uma vida curta, morrendo de tuberculose aos 31 anos de idade. Sua obra poética merece destaque o livro de poesia Nós e a compilação póstuma de seus poemas, o livro de Cesário Verde, hoje considerado uma obra-prima desse autor. Então, selecionei esses 4 principais poetas aí, né, que vão reverberar a sua poesia parnasiana aí em Portugal. Agora no Brasil, né,
No Brasil, foi a partir da década de 1880 que abriu-se para a poesia científica, poesia socialista e a realista. As primeiras manifestações da reforma que acabou por se canalizar para o chamado parnasianismo. O movimento parnasiano no Brasil teve maior destaque do que nos países da Europa, sendo que no Brasil o parnasianismo não seguiu todas as características do parnasianismo francês. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, né? Mas posso dizer que a poesia parnasiana, extremamente elitista, né, ela fez muito sucesso aqui no Brasil. O Brasil, no final do século XIX, era um país extremamente agrário, né, que lutava pelo desenvolvimento ainda das cidades. Essa poesia será uma poesia bem urbana, né, bem da elite intelectual urbana. O Brasil era um país onde havia um número grande de pessoas analfabetas ou semi-alfabetizadas. Então, essa poesia, ela, embora tenha vigorado nos jornais e nesses periódicos literários, né, ela ficou restrita a essa elite intelectual, que era também alvo, né, de admiração daquelas pessoas que não faziam parte dessa mesma elite. Então, essa poesia vai fazer muito sucesso aqui no Brasil, né? E quando eu digo aqui que esse parnasianismo não seguiu todas as características do parnasianismo francês, é o que diz respeito justamente a essa impessoalidade da poesia parnasiana, essa impassibilidade da poesia parnasiana, né? De não trazer o eu para dentro da obra, né? De não manifestar os sentimentos humanos dentro da obra. Os poetas brasileiros não conseguiram fazer isso. Tá? Muito difícil também isso acontecer. Né? Afinal de contas, quando se escreve poesia, de certa forma, por mais distante que o indivíduo esteja do assunto, né, vez ou outra, vai aparecer um aspecto subjetivo dentro dessa obra. Tá? Então, a diferença foi que a subjetividade e o nacionalismo estavam presentes nos poemas dos autores brasileiros. Justamente isso que eu acabei de dizer. Já na estética parnasiana francesa, esses aspectos eram deixados de lado, né, por questão da própria cultura parnasiana europeia. Aqui no Brasil, nós tivemos como marco do parnasianismo o livro Fanfarras, né, do autor Teófilo Dias, isso no ano de 1882, quando ele foi publicado. Né? Lembrar que no realismo e no naturalismo havia apenas um ano que livros haviam sido publicados. Né? Em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Dando início aí ao realismo aqui no Brasil, e O Mulato, do Aloísio de Azevedo, também publicado em 1881. Então, são movimentos que acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E aqui nós temos a tríade parnasiana, né? Os três autores mais cultuados, né, durante esse período aí. Nós temos os pioneiros do parnasianismo no Brasil, foram os poetas Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia, formando um grupo que ficou conhecido como a Tríade Brasileira do Parnasianismo. Esses poetas são extremamente importantes aí para a literatura, né, sobretudo Olavo Bilac, que ficou extremamente conhecido, mas nós vamos falar sobre esses autores em uma outra oportunidade. Tá? Então, me despeço aqui de vocês, dando apenas essa noção inicial do que vem a ser o movimento parnasiano, né? Traçando aí um itinerário, né, da sua origem, né, na França, passando por Portugal. Aqui no Brasil, nós falaremos sobre o parnasianismo em uma outra oportunidade. Então, até mais.